Os filisteus tomam a arca, morrem Ofni e Finéias. Capítulo 4. A palavra de Samuel se propagou por todo Israel, porque aquele tempo saiu Israel ao encontro à peleja dos filisteus e acampou junto a Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus puseram-se em ordem de batalha contra Israel e tratava a peleja. Israel foi vencido diante dos filisteus, os quais feriam na batalha contra 1000 homens no campo. Tornando o povo ao arraial, os anciões de Israel disseram: Por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que, estando entre nós, salve-nos da mão de nossos inimigos. E enviou o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que morava entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Aconteceu que, chegando a tal arca, todo Israel gritou com tão grande júbilo que a terra tremeu. Quando os filisteus ouviram a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor chegará ao arraial. Os filisteus tiveram medo, porque diziam: Deus veio ao arraial, e disseram: Ai de nós, porque nunca antes foi assim. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes deuses poderosos? Estes são os deuses que feriram o Egito com toda a praga no deserto. Esforçai-vos, ó filisteus, e sede homens, para que não sirvais aos hebreus como eles serviram a vós. Sede homens e pelejai. Pelejaram, pois, os filisteus, e Israel foi vencido, e fugiram cada qual às suas tendas. E houve uma grande mortandade, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. A arca de Deus foi tomada, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Morre Eli. E correndo da batalha, um homem de Benjamim chegou ao mesmo dia a Siló, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra. E quando chegou, eis que Eli estava sentado em uma cadeira, vigiando junto ao caminho, porque seu coração estava tremendo por causa da arca de Deus. Chegado, pois, aquele homem à cidade, e dando a notícia, toda a cidade gritou. Vendo Eli estrondo da gritaria, disse: Que estrondo de alvoroço é este? E aquele homem veio depressa e deu as novas a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, e seus olhos se escureceram de modo que ele não podia ver. Disse, pois, aquele homem a Eli: Eu venho da batalha, escapei hoje do combate. E ele disse: Que aconteceu, filho meu? E o mensageiro respondeu, dizendo: Israel fugiu diante dos filisteus, e também houve grande mortandade no povo. E também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Aconteceu que, quando ele fez menção à arca de Deus, ele caiu para trás da cadeira, ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu, porque era homem velho e pesado, e havia julgado Israel 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, que estava grávida, próxima de dar à luz, ao ouvir o rumor de que a arca de Deus fora tomada e mortos seu sogro e seu marido, inclinou-se e deu à luz, porque lhe sobreviram suas dores de repente. E no tempo em que morria, diziam-lhe as que estavam junto a ela: Não tenhas medo, porque deste à luz um menino. Mas ela não respondeu nem fez caso. E chamou o menino de Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porque fora tomada a arca de Deus.
e pela morte de seu sogro e de seu marido. Disse, pois: foi-se a glória de Israel, porque fora tomada a arca de Deus. A arca na terra dos filisteus, capítulo 5. Quando os filisteus tomaram a arca de Deus, levaram-na desde Ebezener a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram-a na casa de Dagom e puseram-na junto a Dagom. No dia seguinte, os de Asdod levantaram-se de manhã e eis que Dagom estava prostrado em terra diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom e o colocaram em seu lugar. Tornando a levantar de manhã no dia seguinte, eis que Dagom havia caído prostrado em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e as duas palmas de suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, havendo-lhe ficado somente o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no templo de Dagom não pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. A mão do Senhor se fez pesada sobre os de Asdod e os destruiu com tumores em Asdod e em todo o seu território. Ao ver isso, os de Asdod disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, porque sua mão é dura sobre nós e sobre nosso Deus Dagom. Convocarão, pois, todos os príncipes dos filisteus e lhe disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? E eles responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate. E levaram a arca do Deus de Israel. Aconteceu que depois de levarem a arca, a mão do Senhor esteve contra a cidade e afligiu os homens daquele lugar, do menor ao maior, e se encheram de tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, e quando a arca de Deus veio a Ecrom, os ecronitas gritaram, dizendo: passarão para nós a arca do Deus de Israel, para matar a nós e a nosso povo. Enviaram e reuniram todos os príncipes dos filisteus, dizendo: enviai a arca do Deus de Israel e torne para seu lugar, e não nos mate, nem a nós nem a nosso povo, porque havia consternação de morte em toda a cidade, e a mão de Deus se fez pesada ali. Os que não morriam eram feridos de tumores, e o clamor da cidade subia ao céu. Os filisteus devolvem a arca, capítulo 6. A arca do Senhor esteve na terra dos filisteus durante 7 meses. Então os filisteus, chamando os sacerdotes e adivinhos, perguntaram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber de que maneira a devolveremos a seu lugar. Eles disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a enviareis vazia, mas pagai a expiação, então sereis curados, e conhecereis porque não se apartou de vós sua mão. Eles disseram: qual será a expiação que lhe pagaremos? Eles responderam: conforme o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porque uma mesma praga afligiu a todos vós e a vossos príncipes. Fareis, pois, figuras de vossos tumores e de vossos ratos que destroem a terra. E dareis glória ao Senhor Deus de Israel. Talvez aliviará sua mão de sobre vós, de sobre vossos deuses e de sobre vossa terra, porque endurecer vosso coração como endureceram os egípcios e Faraó, depois que Deus fez maravilhas entre eles, não tiveram e deixá-los ir, e se foram? Faze, pois, agora um carro novo, e tomai depois 2 vacas com crias nas quais não se pôs jugo, e emparelhai as vacas ao carro, e fazai voltar os bezerros para casa após elas. Tomareis depois a arca do Senhor,
e a poreis sobre o carro, e as joias de ouro que lhe havia de pagar como oferta pela culpa, e uma caixa ao lado dela, e deixareis que se vá. Observareis se subir pelo caminho de sua terra a Bet-Semes. Ele nos fez este mal tão grande, e se não saberemos que não é sua mão que nos feriu, mas que isso ocorreu por acaso. Aqueles homens assim o fizeram, tomando 2 vacas com crias, emparelhando ao carro, e prenderam em casa seus bezerros. Puseram a arca do Senhor sobre o carro e a caixa com os ratos de ouro e as figuras de seus tumores. E as vacas se encaminharam de Bet-Semes e seguiam por ele diretamente, andando e bramando, sem se apartar nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o limite de Bet-Semes. A arca em Bet-Semes. Os de Bet-Semes ceifavam o trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca e se regozijaram quando a viram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra, e eles cortaram a madeira do carro e ofereceram as vacas em holocausto ao Senhor. Os levitas baixaram a arca do Senhor e a caixa que estava junto dela, na qual estavam as joias de ouro, e puseram-na sobre aquela grande pedra, e os homens de Bet-Semes sacrificaram holocausto e dedicaram sacrifícios ao Senhor naquele dia. Ao verem isso, os 5 príncipes dos filisteus tornaram a Ecrom no mesmo dia. Estes foram os tumores de ouro que os filisteus pagaram em expiação ao Senhor, um por Asdod, um por Gaza, um por Asquelon, um por Gate, outro por Ecrom. Os ratos de ouro foram conforme o número de todas as cidades dos filisteus pertencentes aos 5 príncipes, assim as cidades fortificadas como as aldeias sem muro. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está no campo de Josué, o Bet-Semita, até hoje. Então Deus fez morrer os homens de Bet-Semes, porque olharam dentro da arca do Senhor, e feriu 70 homens do povo dos 50.000 adultos. O povo chorou, porque o Senhor o castigará com tantos mortos. A arca em Kiriat Jearim.